Bom dia, pessoal, tudo bem? Que bom podemos estar mais um domingo juntos na escola dominical para podermos aprender um pouco mais da palavra juntos. Mas antes de entrarmos lá no livro de Levítico, eu quero lembrar aqui com vocês um pouco sobre a nossa atividade que a gente faz junto com a aula, o panorama bíblico, que são as anotações dos tópicos principais que os professores falam e mais a leitura que vocês fazem. Por exemplo, lá em Gênesis, eu falei vários tópicos, mas quando cheguei em Abraão, Isaac, Jacó e José, eu apenas falei o nome deles. Mas vocês devem ter completado sobre os acontecimentos principais da vida de cada um deles. E assim, da mesma forma, no livro de Êxodo, que vimos semana passada com o professor Jonas, foi muito bem explicado, mas também tem tópicos a completar. E hoje em Levíticos, ok? É uma oportunidade de quem não teve, desde o começo na nossa turma, voltar e estudar esses livros. E para quem já o fez, poder aprofundar um pouco mais nas relações que tem o Antigo Testamento com o Novo, porque a gente sempre fala que a Bíblia ela se completa e as coisas que estão relacionadas aqui no Antigo Testamento, elas são referidas lá no Novo, né? A gente sempre está procurando ver essa ligação. E também as aplicações pessoais que podemos tirar para a nossa vida hoje, ok? Vamos ver então agora sobre Levítico, terceiro livro do Pentateuco, correto? Tudo bem. Levítico pode ser chamado de livro da lei, de manual do culto a Deus e também de manual aos sacerdotes. Vamos abrir lá em Levítico, capítulo 27, versículo 34. Vamos ler. São esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Então aí está o porquê. Por que pode ser chamado livro da lei? Por que pode ser chamado de manual do culto a Deus? Manual dos sacerdotes. Correto? Aí vocês me perguntam, mas já não tinha os 10 mandamentos? Por que outros? Sim, gente, ok, os 10 mandamentos já existiam. Nós vimos semana passada, vimos lá no livro de Êxodo, certo? Mas os 10 mandamentos, nós podemos dizer que só eles não bastavam. Por quê? Vamos pensar. Se Deus separou o povo de Israel, Deus separou o povo para quê? Para que o povo vivesse conforme a vontade de Deus e adorasse e o servisse. Mas não da forma que os homens, que eles achavam que deveriam ser feitas, e sim da forma que Deus queria. Por isso está dizendo aqui, como a gente acabou de ler, Deus falou a Moisés como queria. E pensando no contexto deles lá da época, vamos lembrar, eles tinham saído da onde? Do Egito, onde eles eram escravos e obedeciam às regras, às normas do faraó. Então eles não tinham muita liberdade. Eles tinham que obedecer, senão eles eram castigados. Mas Deus libertou eles e nesse momento eles estão aonde? No deserto. Muito bem. E como é as condições de vida no deserto? Gente, vamos parar e pensar um pouco. Como que é a minha casa no deserto? Tenho casa? Eu abro a geladeira e pego uma água bem gelada. Abro o armário e pego um biscoitinho para comer. Ou então, nossa, esse calor de hoje do deserto tá muito forte, eu vou tomar um banho. Não, né? Não, no deserto não tem. As condições de vida são muito duras, muito precárias. E como que a gente organiza todo esse povo? Começou lá com uma família, que foi a família lá de Abraão. Hoje eles já eram milhares vivendo ali. Moisés não conseguia nem falar com todos. Por isso Deus manda as leis. Essas leis elas falam também sobre as questões de saúde, de higiene,
de alimentação, de conduta pessoal e conduta social, para que o povo fosse se organizando, correto? Então, aqui a gente começa a entender um pouco mais sobre essas leis que aparecem aqui em Levítico. Eu separei aqui 3 S's para o nosso resumo: santidade, sacerdotes e sacrifício. Nós vamos começar pela santidade, porque tem a ver com a questão toda do livro de Levítico, fala sobre santidade e como Deus ensina o povo de Israel a ser santo. Isso para Deus é muito importante. Por quê? Porque é a santidade que vai nos diferenciar o seu povo, ou seja, a santidade que nos diferencia hoje do que? Do mundo. Naquela época, o povo de Israel tinha que ser já um povo santo, por isso um povo santo, um povo separado, que fosse fiel a Deus. Ok? Vocês já ouviram essa frase? Deixa eu lembrar aqui. Todo cristão procura uma vida de santidade. Sim, todo cristão tem que ter uma vida de santidade. É esse fator, é esse elemento que vai nos diferenciar do mundo, que vai fazer com que nós obedecemos à vontade de Deus e que a gente viva de acordo com a vontade de Deus, com reverência e com temor, certo? Tanto para eles naquele tempo, quanto para nós hoje. E Deus se importa tanto com a santidade, porque realmente é fundamental, que aqui no decorrer de Levíticos ele cita várias vezes para Moisés que diga ao povo a importância de santidade, de ser santo. Vamos ver alguns desses versículos. Vamos abrir lá no capítulo 11, versículo 45. Está dizendo: eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Então, aqui ele já fala no começo do livro, né? Logo no início. Eu sou o Senhor Deus. Os tirei do Egito para que vocês sejam santos, assim como eu sou santo. Vamos abrir lá para o meio do livro, ele volta a falar, em Levíticos 19, 2. Fala toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então, de novo, a gente vê aqui a importância. Deus está reforçando. Fala para todo o povo aqui de Israel: vocês têm que ser santo, porque eu sou santo, ok? E se eu sou o Deus de vocês, vocês têm que me obedecer. É sempre esse o raciocínio, gente. Agora, a última referência é só virar a página ali no capítulo 20, versículo 7. Tá relembrando de novo. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor, o vosso Deus. Então, a gente viu aqui 3 referências que justificam aqui, né, o livro inteiro falando de santidade, da importância de ser santo, porque para Deus importa que obedecemos, como eu falei, e vivemos conforme a vontade dele. E a todo momento, o povo de Israel, ele está sendo preparado para ser essa nação que a gente vai ver lá na frente. Só que antes eles têm que abandonar, né, todo o Egito que estava dentro deles, toda a imoralidade, todo o pecado, né? Então a purificação do pecado é o primeiro elemento para você seguir uma vida de santidade e de adoração ao Senhor. Por isso a importância de estar sempre lembrando, ok? A gente fala também, nessa parte da santidade, sobre o culto racional. E a gente vai ver uma referência que eu vou deixar para vocês aí na tela,
mas é para vocês verem depois, não agora, que é a leitura lá de Romanos, capítulo 12, versículos 1, 2 e 3, que fala sobre o culto racional, ok? Tudo bem. O segundo S fala sobre os sacerdotes. Quem são os sacerdotes? Os sacerdotes são os levitas, que vêm lá da tribo de Levi, que são encarregados de cuidar de todo esse serviço do culto, cuidar do templo, cuidar das coisas que são específicas de Deus. Lá em Êxodo, Deus ordenou a Moisés que construísse o tabernáculo, todas as coisas conforme a ordem dele, mas tinha que ter alguém específico, separado para cuidar disso e de como organizar também essa parte do culto a Deus. Organizar. E quem fazia isso eram os sacerdotes. Arão foi o primeiro sacerdote. E os seus filhos. Ali na época se segue entre Abiú, Nadab, Eleazar e Itamar. Os sacerdotes, além de ter essas tarefas de organizar, zelar pelas coisas do culto, eles tinham que ensinar o povo a como cumprir e quais seriam essas ordens que Deus deixou. Então, os sacerdotes tinham que passar tudo isso ao povo para que não fosse esquecido de geração em geração, porque você vai ensinando para que o povo não se esqueça, ok? Também, outra tarefa que o sacerdote tinha era cuidar de si mesmo. Porque a gente não falou na parte ali da santidade, não acabou de falar que nós temos que buscar uma vida de santidade, nós temos que ser santos, se apresentar diante de Deus sem pecado, né? Se apresentar puros. Então, o sacerdote, ele não poderia cuidar das coisas de Deus, né? Que a gente fala, cuidar do sagrado, sem ele estar purificado dos pecados, sem estar ali compungido para cuidar das coisas de Deus. Então, primeiro ele tinha que estar limpo, purificado, para depois poder se chegar à casa do Senhor. E aqui eu vou indicar para vocês, quem não leu, leia, e quem já leu vai lembrar do episódio que aconteceu com os filhos de Arão. 2 deles morreram, Nadab e Abiú, lá no capítulo 10. Vocês podem ler, eu vou deixar aqui indicado. No capítulo de Levítico 10 conta que eles trouxeram um fogo estranho à presença do Senhor. Isso significa o quê? Que eles apresentaram-se diante de Deus de forma impura, de qualquer jeito. Não respeitaram, não tiveram temor a Deus. E aqui cabe pra gente um pensamento bem, uma reflexão, uma aplicação, né? Como eu sempre digo. Como que a gente tem se apresentado no culto? No culto agora cabe ainda 2 reflexões. Primeiro, no culto físico, como quando estamos lá no templo. Nós estamos sendo reverentes, estamos tendo temor, se apresentando, levando nossa Bíblia, participando do louvor, ou nós não cantamos, ou quando está orando, nós não estamos orando, estamos prestando atenção em outra coisa. Quando a mensagem está sendo falada, nós estamos ali cutucando o colega para conversar alguma coisa, levantando para tomar água, para ir no banheiro. Não são, né, comportamentos adequados para o culto, que reverenciam adoração, nem temor a Deus. E agora em casa? De hoje é dia de culto. A gente já teve a mensagem do pastor e agora nós estamos na escola dominical. Estamos ainda de pijama? Estamos deitados? Como que nós estamos? Temos que estar aqui, ó, alertas, já despertos, participando, sempre com alegria, ok? Então essa aqui fica a nossa reflexão. Seguindo ali, para o terceiro S, que são os sacrifícios. Era a tarefa do sacerdote
fazer o sacrifício, como eu disse, que ele trabalhava nas coisas relacionadas ao culto a Deus, nas coisas relacionadas com o templo. Então, o sacerdote ele fazia também essa intermediação entre o pecador e Deus. E os sacrifícios, eles são importantes porque eles mostram lá. Vocês vão ver também, quem não viu, vou indicar. Do capítulo 1 ao 7, explica tudo ali em Levítico sobre quais eram os sacrifícios, como era e de que forma tinha que ser feito. Isso a gente não vai ver aqui, mas vocês vão ver depois. E vão anotar os principais pontos, como eu falei no começo da aula. Então, os sacrifícios, eles eram feitos com os animais. Vários tipos de animais, vocês vão ver lá. E os animais tinham que ser, qual é a palavra? Sacrifício. O sangue dos animais eram derramados. E isso tem a ver com uma pessoa, que eu sempre falo, qual é a nossa ligação aqui que nós vamos fazer? Parando aqui pensando. Sacrifício, morte, sangue, tem a ver com quem? Com a pessoa de Jesus. Tem a ver com a vinda de Jesus, com a morte na cruz, a ressurreição. Não é? Então, nós vamos abrir lá primeiro em João 1:29, vamos fazer essa leitura. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Certo? Então, aqui fala o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, sempre que era feito um sacrifício, qual é a figura que a gente sempre tem que estar lembrando? Que esse sacrifício, esse animal que estava ali, estava representando Jesus, que foi, né, o sacrifício perfeito. Então, cada vez que o sacerdote ele estava, né, fazendo sacrifício, estava fazendo essa ligação entre o pecador arrependido e Deus, isso já estava apontando para Jesus e o que seria, né? O que iria acontecer. Então, a gente tem que estar lembrando isso. Jesus, ele nos liga diretamente a Deus. Naquela época, os sacrifícios eram feitos e era o sacerdote que ligava o homem a Deus. Nós já não fazemos mais sacrifícios, por quê? Acabei de falar. Com a vinda de Deus, Jesus morreu na cruz, ressuscitou e vai voltar. E isso nos liga diretamente com Deus hoje. Por isso nós não fazemos mais sacrifícios. Correto? Tudo bem. Jesus é o nosso grande sumo sacerdote. Vamos abrir lá em Hebreus, capítulo 7, 26 e 27, vamos ler. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todos, quando a si mesmo se ofereceu, certo? Então, muito importante que essa passagem resume basicamente o que eu falei aqui. Né? Jesus é o sumo sacerdote, só a figura dele bastou. Não precisa mais que um homem, como tinha lá na época, o sacerdote fizesse sacrifício. Ele bastou, ele foi o sacrifício perfeito, ok? Vamos então continuar aqui um pouco. A gente viu esses 3 S's que foram a santidade, os sacerdotes e os sacrifícios, certo? Muito bem.
Avançando mais um pouquinho, nós vamos ver lá no capítulo 23. Também vai ficar indicado para vocês. Eu não vou ler, eu só quero que vocês vejam lá que no capítulo 23, Deus institui para eles algumas comemorações, dias que eles têm que fazer e cumprir para lembrar sobre os milagres e bênçãos que Deus realizou no meio do povo de Israel. Vocês vão olhar, vão colocar lá no panorama de vocês. Aqui agora eu vou pôr uma tela que vai estar falando sobre a Páscoa, que é uma dessas comemorações que está lá no capítulo 23, ok? Essa tela fala sobre o Cordeiro Pascal e hoje é domingo de Páscoa. Então, leiam ali com atenção, né? Uma boa Páscoa para vocês. Deus abençoe. E vamos seguindo aqui para o final. Então, como eu já falei, importante lembrar que o livro de Levíticos pode ser chamado como o livro da lei, certo? Por quê? Porque ensina ao povo uma nova maneira de vida, uma vida separada, uma vida santa, diferente do mundo, certo? Ele é o povo de Deus. Lá em Gênesis, Deus ele vai eleger um povo para si. No Êxodo, ele resgata esse povo, ele redime esse povo. E agora aqui em Levítico, ele ensina esse povo a se chegar a ele. Como que o povo vai se chegar a Deus? Por meio ali dos sacrifícios, das ofertas, e vai vivendo em santidade. E assim Deus vai estando no meio deles, certo? Agora, eu vou explicar aqui para vocês a nossa lição. Nós não vamos ter o quiz rapidinho de perguntas e respostas. E sim, o quiz vai ser feito depois. Eu só vou dar instruções para vocês, tá? Vocês vão ter aqui uma tela que vai estar aparecendo ali os 5 tipos de oferta. E vai ter 2 colunas, certo? A primeira coluna tem ali o número e o nome da oferta. Por exemplo, 1, holocausto. 2, oferta de manjares. 3, oferta pelo pecado. 4, oferta pela culpa. 5, oferta pacífica. Na segunda coluna, tá dizendo ali os significados. Então, vocês vão ter que relacionar esses nomes aqui das ofertas com o que significa cada uma. Ok? Mas não termina aí. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão passar por essa segunda tela, que fala qual é a relação dessa oferta com quem? Nós falamos aqui? A pessoa de Jesus Cristo. Muito bem. Então, vocês vão ver ali que está dizendo que aponta para Jesus como o pão da vida, aponta para Jesus como aquele que carregou sobre si nosso pecado. E assim vai, tem 5 frases. Então, vocês vão ter que colocar a oferta e qual que é a relação dela com Jesus, ok? Essa é a segunda parte. E agora, na terceira tela, é a terceira parte da lição. Vocês têm as referências bíblicas, vocês estão vendo ali? Tem lá Mateus 26, 42, João 6, 48 e 51, 1 Pedro 2, 24, Colossenses 2, 14 e Efésios 2, 17 e 18.
Essas referências vocês vão colocar em cada tipo de oferta. Porque, como eu falei, primeiro vocês vão pôr o que a oferta significa, segundo, qual é a relação dela com Jesus e qual referência, essa referência do Novo Testamento está apontando para qual tipo de oferta. Então, vocês vão ter essas 3 relações para fazer, certo? E é essa a lição. Depois vocês tiram uma foto e enviam para a professora no WhatsApp, ok? Então é isso, gente. Hoje a gente para por aqui. Espero que vocês tenham conseguido entender, que vocês tenham tido uma boa aula. E a gente se encontra semana que vem. Uma boa semana para vocês, ok? Obrigada. Tchau.